Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo para a nossa aula de terça-feira, né, dia 3 do 11. Como eu disse a vocês, eu deixaria gravado esse vídeo, gravada essa aula para que vocês acompanhassem. Nós estávamos olhando nosso calendário, né? A nossa aula agora, essa aula do dia 3, dessa terça-feira agora, é sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? A promoção do cristianismo no Império Romano como um todo. Eu estava percebendo que esse assunto já faz parte do seminário que será apresentado já na próxima aula, né, depois do dia 3, nós teremos dia 10, que será a primeira turma a apresentar o seminário. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar aqui a nossa agenda, né? Tem aqui a nossa agenda que eu fiz aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor. Então tá aqui, ó. A nossa agenda é a seguinte: aqui está o grupo, aqui está o tema e aqui está a data. Como eu disse, a partir do dia 10, nós teremos dois grupos. Teremos o grupo do Alexandre Leilson e o do Natan e Renan. Os dois apresentarão dia 10 do 11, que é na nossa próxima aula, tá? E depois o Kaique e o Aelson dia 17, o Leandro, dia 24 e o Solomão, dia 1 do 12, ok? Eu mandei também no grupo essa estrutura do trabalho, né? Eu vou mandar novamente, caso eu não tenha mandado, a estrutura do trabalho. Então, você vai seguir esses tópicos, né? É claro que aqui ainda faltam a capa, contra a capa, o sumário, né? Aquela parte introdutória, e aqui é a partir do conteúdo, tá? Aqui é o do texto, né? O corpo do texto. Então, você precisa fazer aquela parte antecedente ao corpo do texto, tá ok? Eu vou mandar isso aqui também no grupo. Tá ok? Então, essa aula ela está aqui na plataforma, vai ficar gravada, e você acessa lá e manda e responde, assiste a aula, responde os exercícios, tá? Estão propostos também lá na plataforma, exercício dessa aula de hoje. Ok, então, como eu disse, nós vamos começar aqui a nossa aula. Nós vamos falar da Atos dos Apóstolos, né? Que deixa eu retornar aqui, a promoção do cristianismo no mundo greco-romano como um todo. Então, nós já falamos dos evangelhos como um todo, né? Fizemos aqui a nossa introdução e falamos do ministério de Jesus, que vai desde do seu nascimento, né? Crescimento, desenvolvimento, ministério, rejeição e morte e ressurreição. E agora estamos dando sequência, agora com a obra de Lucas, que é o livro de Atos, como uma continuidade do processo histórico da igreja, né? Então, aqui está aqui está representando o grande dia de Pentecostes, né? Que é o marco, né, da igreja em Atos dos Apóstolos. E aqui está a igreja, a um discípulo que pregando, né? Provavelmente é Pedro, no templo, né? Na Porta Formosa, depois da cura daquele aleijado, né? Daquele mendigo que pedia esmolas à porta do templo. Tá, então, nós vamos ver as consequências triunfais de Jerusalém a Roma, é o capítulo 12, Atos do Espírito de Cristo, mediante os apóstolos em Jerusalém e cercanias. Para o assunto de hoje, nós dividimos aqui em alguns tópicos, né? São as questões introdutórias. Eu não vou falar tudo, porque, como eu disse, esse assunto será tratado no seminário, né? A equipe que apresentará esse seminário. Mas, nessas questões introdutórias, nós falaremos da autoria, né? Falaremos das técnicas literárias, também das fontes ou do material informativo, da exatidão histórica, do final e data, né? Esse final como que o livro, né, termina a sua escrita, e também falaremos dos propósitos.
Então, sobre a autoria, é de comum acordo, temos a unanimidade, né, praticamente entre os autores, que o autor de Atos dos Apóstolos é de Lucas, né? Nós temos as evidências internas que provam essa autoria. Então, de acordo com a tradição da igreja primitiva, Lucas foi o autor do livro de Atos, né? É o que nós estamos aqui discutindo. O livro é sequência do Evangelho de Lucas, né? O que nós já percebemos. As evidências internas, como eu disse, desse livro, nós temos a dedicatória a Teófilo, que essa dedicatória ela aparece nos dois trabalhos. Nós temos também o uso do pronome nós, né, às vezes subtendido, às vezes direto. Ao descrever diversas das jornadas de Paulo, o autor do livro de Atos deixa entendido que ele mesmo era um dos companheiros de viagem de Paulo. Então, essa característica, né, essa evidência, quando ele fala nós ou nos, né, ele está se incluindo também na viagem missionária, ali nas expedições do apóstolo Paulo, em suas jornadas ali de evangelização. Sobre a autoria ainda, falando um pouquinho das técnicas literárias, o livro de Atos, juntamente com o Evangelho de Lucas e o trabalho aos Hebreus, diz os autores que é a redação mais culta do Novo Testamento, né? Tanto o escritor de Atos e do Evangelho de Lucas, juntamente com o escritor aos Hebreus, foram os que produziram um material mais, digamos assim, mais culto, mais formal, né? Usando a língua culta, a língua erudita. Embora Lucas não tenha transmitido necessariamente, palavra por palavra, os discursos e sermões que historiou, sem dúvida nos brinda com o cerne acurado do que fora dito. Muitas pessoas, muitos críticos dizem que Lucas não foi o autor e que ele foi apenas um dos autores, porque no livro, né, de Atos nós temos ali registrado os sermões de Pedro, né, de Paulo, desses apóstolos, e alguns dizem que a autoria de Atos então seria não só de Lucas, mas também de Pedro e Paulo. Só que o que Lucas fez foi a transcrição desses discursos, ou registro desses discursos. Lucas fez assim com tanta precisão, né? Foi um registro tão acurado que as pessoas acabam confundindo, acabam encontrando traços da personagem de Pedro e da personagem de Paulo nos escritos de Lucas. Mas é claro, Lucas transcreve com exatidão. Lucas não compôs ele mesmo os discursos e sermões que registrou, mas ele sumariou, desculpa, o conteúdo com exatidão, de tal modo que a fraseologia característica de Pedro e de Paulo se evidencia nos relatos, tanto quanto nas epístolas daqueles apóstolos. Então, como eu disse, né, Lucas fez um trabalho tão bem feito, ele registrou tão bem registrado, que acabou sendo confundido, né, com os personagens, com os autores dos sermões, que no caso é Pedro e Paulo. Agora, o material informativo de Lucas, né, ou as fontes. Então, como nós já vimos nas aulas anteriores, a gente vem tocando no assunto, a gente vem falando sobre isso. O registro, Lucas usou o registro da própria memória, registro de outras pessoas, né, companheiras de viagem, e também alguma coisa escrita, como decretos, documentos, né, relatando os atos, os eventos do cristianismo, né? Então, como um bom pesquisador,
Lucas reúne todo esse material. Tanto o que ele dizem os autores que provavelmente Lucas tinha um diário, né, onde ele registrava a sua viagem, era um diário de viagem, né, ele registrava no momento que acontecia, né? Então, ele registrou também da própria memória, ele registrou através de entrevistas com os seus companheiros, companheiro de viagem, companheiro de fé, e também documentos existentes naquele momento, né? Então, ele usa esses documentos para fazer, para compor, para escrever o seu material, que é, no caso, estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, a exatidão histórica, então Lucas vai falar sobre essa exatidão histórica, ele vai falar que as descobertas arqueológicas têm confirmado a exatidão histórica de Lucas de maneira surpreendente. Por exemplo, sabe-se atualmente que o uso que Lucas faz dos títulos de vários escalões de oficiais locais e governamentais de províncias, os títulos como procuradores, cônsules, pretores, politarcas, asiarcas e outros, mostra-se acuradamente correto, correspondentes às ocasiões e lugares acerca dos quais Lucas estava escrevendo. Então, uma coisa interessante que a gente tem que observar aqui é o que o Gando está falando para nós é essa exatidão histórica, né? Através da arqueologia bíblica, que tem provado, então, o que Lucas fala nas suas duas pesquisas, tanto no Evangelho quanto no livro, através dessas, quando Lucas cita, né, esses ofícios, né, esses escalões de oficiais governamentais de províncias. Então, foi encontrado em objetos que foram escavados, né, através de escavações arqueológicas, foram encontrados nesses objetos, em textos, pergaminhos, cerâmica, essas expressões, né, que Lucas usou, como politarca, pretores, cônsules, procuradores, né, e outras expressões que Lucas usa, foram encontradas essas mesmas expressões em objetos localizados através do trabalho arqueológico, né? Então, isso prova a exatidão do livro de Atos, né? Um livro exato. Lucas realmente, ele realmente faz uma pesquisa muito bem elaborada, muito bem feita. A maneira abrupta pela qual, agora vamos falar do final do livro de Atos, né? É uma curiosidade, as pessoas têm se perguntado por que o livro de Atos termina de forma tão abrupta, né? De forma tão repentina, não tem um fim, parece que a história não termina, ele não conclui a sua história. E aí nós vamos ver um pouco aqui sobre isso. É claro que quem for apresentar o trabalho acerca de Atos, né, vai tocar nesse assunto. Mas aqui é só uma introdução, só para a gente pegar a sequência do que a gente tem falado. Então, a maneira abrupta pela qual termina o livro de Atos quase nos espanta, né? Isso que eu tenho falado. Lucas descortina a história de Paulo até ao ponto em que o apóstolo, aprisionado em Roma, já esperava por 2 anos ser julgado na presença de César, e nisso o livro se encerra. Quer dizer, Paulo está aguardando ser julgado por César e o livro encerra aí, né? Interessante. O que teria sucedido a Paulo? Uma pergunta, né? Só para provocar. Teria comparecido diante de César? Em caso positivo, teria sido condenado, martirizado, absolvido, solto? Lucas não nos informa, ou seja, Lucas não fala. E a gente, claro, a gente sabe
dessas respostas devido a estudos, pesquisas em outros materiais, pesquisas históricas, mas Lucas mesmo não fala. Ele interrompe o seu escrito quando Paulo está preso já há 2 anos aguardando ser julgado. Aqui nós temos uma foto. Essa foto aqui, ela mostra aqui o Coliseu de Roma, né? E aqui temos um touro, né, morto, aqui uma pessoa morta. Provavelmente isso aqui é uma cristã, né, que foi morta aqui durante... Aqui são os gladiadores, né? Os gladiadores eram pessoas pagas pelos romanos, pelo governo de Roma, para diversão da plateia, né? Então eles lutavam entre si. Aqui tem um touro morto, provavelmente houve uma luta entre esse touro. Essa mulher, pelo que parece na foto, ela poderia estar montada nesse touro, né, durante esse embate, e aí ela foi morta juntamente com o animal. Então esse aqui mostra qual era o contexto, né, em que Lucas escreve, né? Então a data da escrita de Lucas é mais ou menos na época de Nero. Ele escreve o seu material para mostrar como que a igreja estava vivendo, né? Bem, agora temos aqui algumas sugestões. Essa foto aqui, ela indica a prisão de Paulo, né? Que é o apóstolo Paulo na foto, essa ilustração, sendo preso, conduzido, amarrado, sujigado, né? Durante os seus embates de evangelização. Sugestão de respostas, né? Aquelas perguntas. Então, primeira resposta, primeira sugestão: é possível que Lucas tensionasse escrever um terceiro volume, no qual teríamos as respostas para essas indagações? A primeira sugestão, a primeira hipótese aqui é essa, que talvez Lucas tentasse escrever um terceiro volume. Segunda sugestão é que Lucas tenha chegado ao fim do rolo de papiro, ou seja, na época de Lucas, a escrita era em papiro, e essa hipótese é que Lucas não tem mais rolo de papiro para continuar escrevendo, então ele tem que parar a sua escrita por falta de material. A próxima sugestão é que uma catástrofe pessoal pode ter impedido Lucas de concluir o livro, né? Talvez alguma perseguição, alguma coisa que Lucas teve que parar o seu registro, fugir, escapar de alguma situação. A próxima sugestão é talvez Lucas tivesse conseguido cumprir o seu propósito, que é de mostrar o progresso do cristianismo a partir de Jerusalém, o lugar de sua origem, até Roma, né? Porque quando a gente lê o livro de Atos, nós encontramos o Lucas relatando que Jesus fala para Paulo que convinha que ele testificasse do nome dele diante dos governantes, diante dos imperadores. Então, Jesus está se referindo a Roma. Então, aí então entendemos, né, subentendemos que um dos propósitos de Lucas, ao escrever Atos, é mostrar a origem da igreja até a expansão, até chegar em Roma, que é a capital do império. A solução é aceitar que Lucas escreveu sobre os eventos até onde eles tinham tido lugar. Ou seja, Lucas escreve até a prisão de Paulo, porque ele conseguiu escrever só até ali e depois ele não consegue mais escrever. Ele não consegue continuar a sua pesquisa, digamos assim, o seu trabalho. Temos aqui outra foto que retrata, né, o dia de Pentecostes, todos reunidos ali em comum, onde nasce a igreja. E aqui a gente fecha, né, a nossa apresentação. Então, pessoal, aqui foi só uma pequena introdução, né? Nós temos lá na nossa plataforma, nós temos lá as questões. Eu passei para vocês lá na plataforma, né? Vou mostrar aqui para vocês
Eu passei para vocês o que vocês devem fazer, né, o exercício. Eu vou acessar aqui a plataforma aqui para vocês e mostrar o que tem lá para vocês resolverem dessa aula. Vamos entrar aqui. Então, está aqui a nossa aula de número 11, né? Promoção do cristianismo no mundo grego-romano. Vamos aqui abrir a aula, clicar aqui na aula. Bem, aqui está. Como que funciona isso aqui? É o seguinte, eu coloquei 3 PDFs, né? Eu escrevi aqui abaixo quais são esses PDFs. Eu coloquei aqui uma tese, um trabalho, onde vai falar a igreja que conquistou o império, né? A história da ascensão do cristianismo no Império Romano. Então, esse texto é da página 9 até a página 29, tá? Então, é interessante você dar uma lida, até vai ajudar você a responder os exercícios. O segundo texto é o texto de Carson, é aquele que nós já temos, ele está aqui, ó, PDF, o segundo PDF. E o terceiro PDF, que é esse aqui, é o do Gandhi, né? Que também você já tem. Mas eu estou deixando aqui só para indicação, né? Temos um vídeo, né? O vídeo ele é um documentário também, né? Você clica aqui, ele vai abrir o vídeo, olha aqui. Ele é um documentário, onde você vai... deixa só eu... Aqui vai abrir já no vídeo. Eu estava assistindo, né? Então é esse documentário aqui, tá? São 55 minutos desse documentário. Você vai assistir, também vai te ajudar. E temos o exercício, né? No exercício, nós temos aqui, deixa eu ver aqui de outra forma, ver se eu consigo mostrar para vocês quantos exercícios. Olha aqui, ó. Nós temos quantas questões? Questão número 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5. Então, são 5 questões, né? Então, você vai, ao clicar no exercício, aqui, ó, clicou aqui, ele vai abrir a tela do exercício, está aqui exercício 1. Você põe a sua resposta, certo? E clica em enviar. Quando você clicar em enviar, ele vai para o exercício 2, aqui, ó. Pulou para o exercício 2. Coloca a sua resposta, clica em enviar. Assim você vai até o último, né? Agora ele pulou para o 3, né? Na sequência. Você vai enviar. O 4 também do mesmo jeito. Você digita e clica em enviar. E por fim, a última questão, número 5. Você digita lá e clica em enviar. Enviou, pronto. Chegou o fim da lição. São 5 questões. Você clica aqui em cima de novo, ó, na aula. Ele vai voltar para a aula, certo? Para a plataforma. Então, é isso aqui, tá? Então, nós temos 3 PDFs, o vídeo, que é um documentário. Eu vou inserir esse vídeo que nós estamos fazendo agora e o exercício, ok? Então, essa é a nossa tarefa para a aula de número 11, 3 do 11, ok? E aí, espero vocês na próxima aula, a aula do dia 10, na próxima terça-feira, que será já a apresentação, né? Conforme a nossa agenda aqui, ó, já será a apresentação do Marcos, do Evangelho de Marcos, feita pelo Alexandre e pelo Leilson, tá? E também do Evangelho de Mateus, feita por Natan e Renan. Nós vamos começar por Marcos, depois Mateus, ok? Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham aí uma ótima semana. Espero que vocês tenham aproveitado o feriado, né? Que tenham aí colocado as leituras em dias, tenham feito aí seus trabalhos, né? E agora estamos na aula e tenham todos aí uma ótima semana e até a nossa próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Até mais para todos e tenham todos aí uma ótima semana.